Rapaziada, hoje eu farei um vídeo diferente, em que eu vou colocar os atores e atrizes de Hollywood em 7 níveis. E já aviso, se o seu ator favorito ficar abaixo do que você esperava, a culpa não é minha, é da carreira dele. Mas calma lá, aqui ninguém vai julgar só por beleza, por memes ou porque fez minha infância. Aqui vale talento, filmes marcantes, impacto no cinema e legado. Então já prepara o teclado porque eu tenho certeza que alguém vai comentar. Então já chega de enrolação e vamos descobrir quem é iniciante, quem é lenda e quem merece o topo da história do cinema. O nível 1 é reservado para os iniciantes. Não significa que esses atores sejam ruins, muito pelo contrário. Significa apenas que ainda não tiveram tempo suficiente para construir uma carreira de peso. Aqui entram artistas que fizeram poucos filmes, ainda não provaram sua versatilidade ou simplesmente estão começando a conquistar espaço em Hollywood. É como comparar um jogador que acabou de subir da base com uma lenda do futebol. O potencial pode estar lá, mas ainda falta estrada. Alguns exemplos são Walker Scobell, que chamou a atenção em O Projeto Adam e na série Percy Jackson e Os Olimpianos. McKenna Grace, que já mostrou muito talento em vários papéis. Ariana Greenblatt tem destaque em Barbie Borderlands. E Ian Armitage, conhecido principalmente pela série Jovem Sheldon. Esses atores podem até chegar aos níveis mais altos no futuro, mas por enquanto ainda estão escrevendo os primeiros capítulos das suas carreiras. Então, rapaziada, se o seu ator favorito apareceu aqui, calma. Isso não é uma sentença. É só porque eles ainda não tiveram tempo de acumular décadas de filmes, prêmios e personagens inesquecíveis. Afinal, ninguém nasce lenda. Até porque seria estranho um bebê sair da maternidade segurando um Oscar. Agora chegamos ao nível 2. Aqui estão os atores e atrizes que já deixaram de ser iniciantes e provaram que têm muito talento. Mas ainda precisam de uma carreira mais longa e consistente para subir de nível. Eles já entregaram atuações muito marcantes, participaram de grandes produções e começaram a conquistar o respeito da crítica e do público. O problema é que alguns ainda têm uma filmografia relativamente curta ou poucos papéis realmente icônicos. Alguns exemplos são o Timothée Chalamet, que brilhou em filmes como Duna e Wonka, Florence Pugh, que mostrou grande versatilidade em dramas, ação e suspense, Anya Taylor-Joy, dona de um carisma enorme e atuações elogiadas como no filme Furiosa, saga Mad Max, Paulo Mescal, que vem conquistando espaço rapidamente, e Austin Butler, que impressionou ao interpretar Elvis Presley. Todos esses atores que eu citei têm potencial para chegar aos níveis de ícone ou até de lenda no futuro, mas por enquanto ainda estão construindo esse legado. Uma carreira brilhante não se faz em 5 ou 6 filmes. Então, se você acha que algum deles já merece um nível maior, talvez daqui a 10 anos você esteja certo. Afinal, Hollywood adora transformar promessas em estrelas, e às vezes também adora desperdiçar um baita talento. Chegamos ao nível 3. Os atores que estão entre os profissionais que você vê no elenco e pensa: o filme pode ser ruim, mas esse cara ou essa atriz dificilmente vai decepcionar. Eles já construíram uma carreira sólida, mostraram versatilidade e colecionaram boas atuações. O problema é que ainda falta aquele legado gigantesco ou uma sequência de clássicos que os coloque entre os maiores nomes da história do cinema. Alguns exemplos são Jake Gyllenhaal, que entrega atuações intensas em filmes de vários gêneros, Emily Blunt, que vai muito além tanto em ação quanto em drama e comédia, Joseph Gordon-Levitt, conhecido por seu carisma e consistência, Amy Adams, dona de diversas atuações elogiadas, e John Krasinski, que se destacou tanto como ator como diretor. Esses atores já alcançaram o respeito do público e da crítica, mas ainda não alcançaram o impacto cultural ou legado dos níveis mais altos. Eles estão como aquele aluno que sempre tira nota 9, excelente, mas ainda falta aquele algo a mais para entrar no grupo dos históricos. E convenhamos, estar no nível 3 não é uma vergonha nenhuma. Se você já chegou até aqui em Hollywood, provavelmente já atuou melhor do que eu atuo quando digo: tô só mais 5 minutinhos antes de dormir. Agora entramos no nível 4, as grandes estrelas. A partir daqui o jogo muda. Não estamos falando apenas de atores talentosos, mas de nomes que ajudam a vender um filme só por estarem no pôster. Esses artistas conquistaram fama mundial, participaram de grandes franquias e marcaram a cultura pop. Mesmo quem não acompanha cinema provavelmente já ouviu falar deles. Ainda que nem todos sejam considerados os melhores tecnicamente, o carisma, a popularidade e o impacto que tiveram são inegáveis. Alguns exemplos são Ryan Reynolds, que ficou conhecido pelo humor e por dar vida a Deadpool, Scarlett Johansson, que mostrou talento em diversos gêneros, como Viúva Negra nos filmes da Marvel, Chris Hemsworth, eternizado como Thor, Dwayne Johnson, um dos atores mais populares do mundo, quem não conhece mora numa caverna, Emma Stone, vencedora do Oscar e dona de uma carreira repleta de papéis marcantes. O que impede esses nomes de estarem nos níveis seguintes é que, apesar da enorme fama, nem todos possuem um legado artístico comparado aos das maiores lendas do cinema. Alguns ainda estão construindo essa história, enquanto outros são lembrados mais pelo sucesso comercial do que pela influência na atuação.
Mas uma coisa é inegável, chegar ao nível 4 já é um feito para poucos, afinal tem gente que passa anos tentando virar estrela e tem gente que ainda acha que aparecer por 3 segundos no fundo de um filme já conta com participação especial. Chegamos ao nível 5, os ícones do cinema. A partir daqui não basta ser só famoso, é preciso ter uma carreira repleta de grandes atuações, filmes marcantes e um legado que atravessa gerações. Os atores e atrizes desse nível não apenas fizeram sucesso nas bilheterias, como também conquistaram o respeito da crítica. Eles têm uma filmografia consistente, personagens inesquecíveis e ajudaram a definir diferentes épocas do cinema. Um exemplo perfeito é o Tom Hanks, protagonista de clássicos como Forrest Gump, O Resgate do Soldado Ryan, A Espera de um Milagre. Leonardo DiCaprio também é um exemplo incrível, conhecido pela enorme versatilidade por filmes como Titanic, Origem e O Regresso. Morgan Freeman, com uma voz e presença que se tornam inconfundíveis. Com certeza muitos conhecem ele pelo filme Um Sonho de Liberdade. Kate Winslet, com atuações elogiadas ao longo das décadas, e Jim Carrey, que revolucionou a comédia e também provou seu talento em dramas, comédia, com O Show de Truman, Brilho Eterno, Uma Mente Sem Lembrança, O Máscara, um monte de filme. Também dá pra incluir nomes como Keanu Reeves e Johnny Depp, que marcaram a cultura pop com personagens inesquecíveis e construíram carreiras de enorme impacto. O que diferencia esse nível dos próximos é que, embora esses artistas tenham um legado gigantesco, ainda existe um grupo seleto de atores e atrizes que mudou a forma de atuar e influenciou praticamente toda a indústria cinematográfica. Mas vamos e convenhamos que chegar ao nível 5 já é uma conquista absurda. Se alguém disser que um ator desse nível não sabe atuar, a única atuação ruim é da conversa, da pessoa tentando justificar essa opinião. Chegamos ao nível 6, as lendas do cinema. Aqui estão atores e atrizes que não apenas fizeram grandes filmes, mas ajudaram a redefinir o que significa atuar. Eles influenciaram gerações, inspiram outros artistas e construíram carreiras que parecem impossíveis de repetir. Nesse nível, o talento já é o mínimo. O que realmente pesa é a combinação de atuações memoráveis, filmografia repleta de clássicos, reconhecimento da crítica, prêmios importantes e uma influência enorme na história do cinema. Exemplos: Robert De Niro, dono de interpretações históricas em filmes como Taxi Driver e Os Bons Companheiros. Al Pacino, que eternizou personagens em O Poderoso Chefão. Scarface, Meryl Streep, considerada por muitos uma das maiores atrizes de todos os tempos. Anthony Hopkins, cuja atuação em Silêncio dos Inocentes entrou para a história. E Jack Nicholson, famoso por personagens intensos e inesquecíveis, como no Iluminado e como Coringa do Batman. Esses artistas passaram por décadas entregando atuações de altíssimo nível. Eles não tiveram apenas um grande momento, tiveram uma carreira inteira de grandes momentos. Mas por mais impressionantes que sejam, ainda existe um último nível. Reservado por um grupo tão exclusivo que reúne pessoas que mudaram a história do cinema para sempre, criando um legado que ultrapassa gerações e continua influenciando atores até hoje. E sinceramente, se você chegar ao nível 6, já pode esquecer currículo. O seu currículo praticamente virou um livro. E finalmente, graças a Deus, chegamos ao nível 7, os imortais do cinema. Este é o topo da lista, um nível reservado para artistas que não apenas fizeram história, mas mudaram a história do cinema. Aqui não basta colecionar prêmios ou atuar em grandes filmes, é preciso revolucionar a atuação, criar personagens externos e deixar um legado que continue influenciando o cinema décadas depois. São nomes que atravessam gerações e dificilmente serão esquecidos. Charlie Chaplin, por exemplo, perfeito, um dos maiores responsáveis por transformar a comédia em arte e um dos rostos mais reconhecidos do cinema inteiro, de todos os tempos praticamente. Marlon Brando, que revolucionou a atuação com seu estilo naturalista, influenciou praticamente todos os grandes atores que vieram depois. Katharine Hepburn, recordista de Oscars de atuação e uma das maiores atrizes de todos os tempos. Humphrey Bogart, símbolo do cinema clássico. E James Stewart, lembrado por protagonizar alguns dos filmes mais importantes de Hollywood. Esses artistas ultrapassaram a fama, eles se tornaram parte da própria história do cinema. Mesmo quem nunca assistiu a um filme deles, provavelmente já ouviu seus nomes ou alguém inspirado no seu trabalho. E antes que os comentários virem um campo de batalha, lembre que essa lista é baseada em carreira, legado, influência e impacto na história do cinema. Discordar faz parte e provavelmente é isso que o torna o cinema tão divertido de discutir. Mas eu quero saber de vocês, qual ator ou atriz você acha que merecia subir de nível? Ou descer? Escreva aí nos comentários e vamos debater. É isso, deixa o like e até mais.